Olá, gente linda do meu coração! Estamos aqui para mais um vlog e o assunto de hoje é amor à distância. A minha família tem uma tradição muito interessante. O meu pai e minha mãe eles se conheceram e eles moravam em cidades diferentes. Então meu pai e minha mãe namoravam por cartas. Sabe aquela história? Olho por olho, beijo por canudo? Mais ou menos isso. E o meu pai e a minha mãe, entre namoro, noivado e tudo, eles passaram um tempo que eles se correspondiam, trocavam cartas e algumas vezes o meu pai ligava para minha mãe, mas a minha mãe não tinha telefone em casa porque a minha mãe morava na área rural, então ela precisava ir até o centro da cidade, precisava ir até a cidade para poder atender o telefonema do meu pai. Então meu pai tinha que marcar a data para minha mãe ir lá, marcar o horário para ela ir lá atender o telefonema dele. E o que acontece? Eu sempre achei essa história muito bonita. Minha mãe tem guardadas as cartas que ela namorava com o meu pai, todas organizadas, certinhas por data, as cartas dela, as cartas dele numa caixa guardada dentro do guarda-roupa. E na nossa casa sempre foi muito bacana, a gente sempre achou muito interessante, muito bonita essa história de amor dos meus pais. Quando eu conheci o meu marido pela internet. E então, por um tempo, eu meio que paquerei o meu marido à distância pela internet, apesar da gente ser da mesma cidade. Até que a gente se conheceu pessoalmente e começou a namorar. Depois de 7 anos de namoro, mais ou menos, não tinha 7 ainda, mas a gente tava pra fazer 7 anos de namoro, o meu, na época, namorado, recebeu uma proposta pra trabalhar em Florianópolis, e eu moro em Joinville, então dá quase 200 quilômetros de distância. E aí começou a nossa tortura, porque realmente é muito ruim namorar à distância. Você passa a semana inteira longe da pessoa. Tem gente que vai dizer que eu tô exagerando, mas eu e o meu marido, a gente se via todo dia. Se a gente não almoçava junto, a gente jantava junto. Era difícil o dia que a gente não se encontrava. Então, quando ele foi pra Florianópolis, ficou muito difícil. A gente passava 2, 3 horas no celular pendurado conversando. E toda sexta-feira à noite, ou ele vinha pra Joinville, ou eu ia pra Florianópolis. Então a gente decidiu noivar e casar, porque eu queria transferir, eu sou funcionária do estado, queria transferir a minha vaga para Florianópolis. O problema é que a empresa que o meu marido estava trabalhando lá, ela começou a dar sinais de que não estava muito bem, de que o trabalho talvez não fosse rolar aquele tempo todo. Então, eu decidi que eu não ia transferir o estado, até porque o custo de vida em Florianópolis ele é muito mais alto do que em Joinville. Então, até a empresa ter certeza se ia realmente ficar com ele trabalhando lá ou não, a gente optou por continuar a distância. Então, o meu noivado eu passei toda a distância. O meu casamento, quase um ano depois de casada, eu ainda morava na casa da minha mãe. O que é interessante nisso tudo é que, assim, tem gente que diz que o lado bom de você namorar alguém à distância é que você não enjoa da pessoa, que você sente saudade, que, né, durante a semana vocês estão longe, vocês fazem coisas diferentes, então isso pode contribuir pra reforçar o amor. Eu, particularmente, não acredito muito nisso. Quando você namora alguém com quem você não tem afinidade, alguém que você não tem conversa, que você não tem papo pra passar dias e dias conversando, qual é a chance desse relacionamento dar certo? Então eu sempre procurei uma pessoa com quem eu pudesse dividir tudo. E uma pessoa que pudesse conversar comigo sobre todas as coisas. Porque se a gente parar pra pensar, um relacionamento que dure, quando a gente ficar bem velhinho, o que vai sobrar? Não é realmente alguém pra estar do lado pra conversar com a gente, pra trocar ideias? Então sempre foi isso que eu procurei. Então foi muito sofrido. E cada vez que a gente se reencontrava na rodoviária, porque ou ele vinha me buscar na rodoviária em Florianópolis, ou eu buscava ele aqui em Joinville, era muito bom se reencontrar. Porém, no domingo à noite, quando eu vinha embora ou quando ele ia embora, a sensação que eu tinha é que eu tava deixando um pedaço de mim pra trás. Então, pra mim durou um ano e pouquinho esse relacionamento à distância e foi muito sofrido. Eu me lembro que nessa época eu participei de uma peça de teatro playback, onde as pessoas vão no palco, contam suas histórias e os atores representam essas histórias, e eu falei justamente disso, que eu tava vivendo um amor à distância, que começou à distância pela internet, que depois se tornou real, saiu do virtual, se tornou real e depois acabou voltando pra ser um namoro virtual. E quando os atores começaram a encenar, eu comecei a chorar que nem uma criança, de tão emocionada que eu fiquei. É possível sobreviver a um amor à distância? É possível, mas é muito difícil. É uma situação realmente complicada. E quando eu digo que isso é tradicional na minha família, é porque um dos meus irmãos também namora à distância. Então, eu não sei se isso é influência da gente ter visto o pai e a mãe que namoravam à distância e achar essa história toda muito bonita, porque a minha mãe conta de uma forma muito romântica, ou se é a vida, né? Que hoje em dia as pessoas se conectam com o mundo inteiro através da internet e isso acaba facilitando esses namoros à distância. Daí algumas pessoas me perguntam, tá, e a questão da fidelidade? Essas questões do namoro, elas são muito pessoais. Tem gente que faz questão de fidelidade, eu acho até que a maioria das pessoas faz questão de fidelidade. Há uma parcela da população que não se preocupa com isso. Então eu tenho uma amiga que diz que, me trair no sexo é diferente de me trair no amor. Então se meu marido estiver viajando e ele encontrar uma pessoa por lá e o desejo carnal falar mais forte, ele não tá me traindo no amor, ele tá me traindo no sexo. Eu particularmente não concordo com isso. Uma das coisas que eu sempre procuro
procurei num parceiro, num relacionamento, era fidelidade. Isso é uma coisa que eu não abro mão. A questão é que pra namorar à distância, você tem que confiar muito na pessoa que você tá namorando. Então, você precisa saber quem é realmente essa pessoa. Corre o risco de você tomar um galho, virar uma figueira cheia de galhos enormes. Corre o risco. Não posso ser hipócrita e dizer que não corre. Corre o risco. A pessoa tá numa outra cidade onde você não conhece ninguém. Se na própria cidade já é muito fácil esconder essas coisas, numa cidade separada, numa cidade onde uma pessoa vive e se relaciona com todo mundo e a outra não, é muito mais fácil de esconder a traição. Então você precisa ter muita certeza de quem é essa pessoa com quem você tá namorando, se fidelidade realmente for uma coisa importante pra você, como era pra mim. A questão dos sentimentos eu acho que não muda muito. Eu acho que se a gente realmente ama uma pessoa e a gente tá disposta a tudo pra manter esse relacionamento vivo e esse relacionamento levar à frente, eu acho que vale a pena sim investir se você acha realmente que encontrou a pessoa certa pra você. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter dividido um pouquinho da minha experiência com vocês. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo pra mim nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha pra mim pra ajudar na divulgação. Se quiser compartilhar, aquele abraço. E se quiser se inscrever no canal aqui em cima pra poder receber as atualizações sempre que elas entrarem, fique à vontade, seu clique é muito bem-vindo. Beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.